18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Você que vai começar a ficar com a gente a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Boa noite especial para quem nos acompanha também nas redes sociais, no @18horasnews, lá no YouTube, também na nossa página do Instagram. Boa noite, 18 horas comigo, Karime Leão, e com a Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Boa noite, Karime. Tudo certinho por aí? Olha, vamos começar esse programa Sextou, Karime Leão. E você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Tragédia na ponte do Rio Curuçá, na BR-319. Mergulhadores ainda buscam por um desaparecido. O acidente já causa desabastecimento em municípios do interior do estado. Começou hoje oficialmente no rádio e na televisão a campanha para este segundo turno das eleições. A polêmica sobre a instalação dos novos medidores de energia no Amazonas. Nova liminar da Justiça proíbe a instalação dos equipamentos. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, gente. Sextou, sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022. Você está ouvindo 18 horas. E os municípios do interior do Amazonas começam a ficar desabastecidos depois do desabamento da ponte sobre o Rio Curuçá, na BR-319. Passageiros e caminhoneiros enfrentam dificuldades para chegar nas cidades mais afetadas. A BR-319 tem mais de 800 quilômetros e é a única via que liga Manaus ao restante do país. No interior do estado, os municípios mais afetados pelo desabamento são Careiro Castanho, Manaquiri, Lábrea e Altazes. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, responsável pela área do acidente, deve iniciar ainda neste fim de semana os trabalhos para a montagem de uma ponte provisória no local, com um prazo de aproximadamente 3 dias para ficar pronto. Depois desse período, o Exército começa os trabalhos de instalação da ponte. Toda a estrutura deve ficar pronta nas próximas semanas. O acidente foi no dia 28 de setembro, deixou 4 mortos e 14 feridos. O Corpo de Bombeiros do Amazonas retirou na tarde desta quinta-feira a carreta que transportava cimentos e que ficou submersa com o desabamento. Os bombeiros encerraram os trabalhos com um total de 10 veículos resgatados do rio. Mergulhadores ainda buscam por um desaparecido, como explica a repórter Nathalie Moraes. Uma carreta que transportava cimento foi o último veículo retirado do Rio Curuçá após o desabamento de uma ponte na BR-319 no último dia 28 de setembro. O Corpo de Bombeiros retirou o veículo da água. Com a retirada da carreta, o trabalho de içamento foi encerrado, com um total de 10 veículos retirados do rio. Agora, as equipes continuam as buscas pelo servidor da Funasa, João Nascimento Fernandes. Uma semana após o desabamento da ponte, municípios do interior do Amazonas começam a sofrer com o desabastecimento. Passageiros e caminhoneiros enfrentam dificuldades para chegar aos municípios mais afetados. A BR-319 tem mais de 800 quilômetros de comprimento e é a única terrestre que liga Manaus ao restante do país. O trecho ainda era caminho de cidades como Careiro Castanho, Manaquiri, Lábrea e Altazes. A Boca Paraná do Careiro, uma das alternativas que dá acesso à cidade por meio fluvial, secou, impossibilitando o tráfego das embarcações que abasteciam o município. Um dos reflexos do desabastecimento é que os depósitos de gás já estão quase vazios. Outro problema que afetou a cidade, segundo a Prefeitura de Manaquiri informou, um barco tombou depois de bater em um banco de areia na região do Paraná do Manaquiri. A embarcação estaria com excesso de peso por estar carregando suprimentos para abastecer o Careiro Castanho. Em nota, a Marinha afirmou que está apurando o caso. Nesta quinta-feira, o Exército iniciou a instalação de uma ponte metálica no local. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes é responsável pela ponte. Segundo o secretário de Segurança Pública do Amazonas, o general Carlos Mansur, a ponte só deve ser entregue à população no próximo dia 19 de outubro. O DENIT vai trabalhar para construir as cabeceiras da ponte. A margem do rio, né, de um lado ao outro da margem, são
Então, o DENIT, em conjunto com o Exército, estão trabalhando para reduzir a margem. Então, estão trazendo pedras, areia, um monte de material para construir 2 cabeceiras, uma em cada extremidade do rio Curuçá, para aí sim poder entrarmos com a ponte. Existe um cronograma, o que atrasou um pouco o cronograma foram a chuva e também tivemos as eleições, mas nessa segunda atividade da instalação dessa ponte metálica, a nossa previsão é que dia 19 de outubro ela esteja já inaugurada, esteja funcionando. O DENIT e o Exército deram início aos trabalhos de infraestrutura nas cabeceiras da ponte. Neste momento, as equipes realizam trabalhos topográficos e adaptação na área de acampamento para a entrada de maquinário. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Karine e ouvintes, é importante lembrar que dias antes da ponte desabar, ela já estava parcialmente interditada. Segundo informação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 2 dias antes do acidente, parte da pista foi interditada por causa das péssimas condições na estrutura da ponte. 18 horas. E começou hoje oficialmente no rádio, na televisão, a campanha para o segundo turno das eleições. Mas os únicos programas veiculados hoje foram dos candidatos para a presidência da República, não é, Artemisa? Isso mesmo, Karine. Os programas para governador, a pedido da coligação de Wilson Lima, só começa amanhã e vai até o dia 28 de outubro. Vamos aos detalhes, então, com a repórter Odinei Araújo. Começou nesta sexta-feira a propaganda eleitoral nas emissoras de rádio e televisão, que segue até a antevéspera do dia da votação, marcado para 30 de outubro. No segundo turno, o tempo de propaganda foi dividido igualmente entre os candidatos, de acordo com a resolução do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A propaganda para presidente da República tem 10 minutos de duração e será veiculada na televisão de segunda a sábado, de 1 a 1h10 da tarde e de 8h30 a 8h40 da noite. No rádio, a propaganda para presidente vai ao ar das 7 às 7h10 da manhã e de meio-dia a 12h10. Conforme resolução, o candidato que obteve maior votação no primeiro turno é o primeiro a se apresentar, seguindo a alternância na ordem a cada programa ou inserção. Já os programas dos candidatos ao governo do Amazonas, que começam amanhã, serão veiculados das 7h10 até 7h20 da manhã e das 12h10 às 12h20 no rádio. Na televisão, o horário eleitoral para governador será de 1h10 a 1h20 da tarde e de 8h40 a 8h50 da noite. Além disso, as emissoras devem reservar de segunda a domingo espaços para candidatos para a veiculação das inserções de 30 a 60 segundos ao longo de sua programação. Outras datas que marcam este segundo turno são 15 de outubro, quando nenhum candidato pode ser preso, 24 de outubro, quando encerra o prazo para registro de pesquisas eleitorais, e 28 de outubro, último dia para divulgação da propaganda eleitoral gratuita de segundo turno no rádio e na TV e para a realização de debates também no rádio e na televisão. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h09. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, é isso aí, estamos oficialmente na campanha eleitoral de segundo turno. Bom, hoje Bolsonaro reforçou o apoio que recebeu dos governadores e parlamentares. Ele aproveitou também para criticar os institutos de pesquisa. Cadu, conta mais pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Artemisa, boa noite, ouvintes do 18 horas. Começou a fase 2 do segundo turno, Karime. A propaganda eleitoral na TV e no rádio começou hoje e vai até o dia 28, como disse a nossa querida repórter Odinei Araújo. A missão de ambos os lados, de Lula e Bolsonaro, é conquistar o voto dos eleitores que votaram em branco e nulo. É muita gente, né? Apesar de uma porcentagem menor em relação às outras eleições, aos outros pleitos, o número foi substancial. São exatamente as pessoas contrárias à polarização e que certamente deverão manter o voto branco ou nulo porque não apoia nem Lula ou Bolsonaro. Então, eis a batalha, eis o desafio de cada um tentar conquistar o voto dessas pessoas. Por essa razão, Lula e Bolsonaro hoje investiram aí em seus programas em projetos.
Ambos falaram um pouquinho aí de propostas, mas Bolsonaro, como você disse, Karime, se apresentou numa versão paz e amor, enaltecendo aí o apoio de 11 governadores, a votação expressiva dos parlamentares da direita e mandou um recado dizendo que um governo, para dar certo, tem que estar alinhado com o Congresso Nacional. E também, como você disse, mandou um recado aí, fez uma crítica aos institutos de pesquisa, à imprensa, que fez os veículos aí que fizeram uma narrativa de derrota ao candidato Bolsonaro. Já o candidato Lula usou muitas imagens do povo nos comícios, nos encontros, nas caminhadas. Ele enalteceu a proposta de mudança de governo, frisou a frente ampla de apoio à campanha dele, que envolve Simone Tebet, Ciro Gomes, Fernando Henrique Cardoso. Todos esses personagens apareceram na campanha hoje, no vídeo de hoje. E ele mandou um recado para o público evangélico, dizendo que quando ele foi presidente da República, ele instituiu o Dia do Evangélico e outras leis de apoio à liberdade religiosa. Já nas redes sociais, Karime, Artemisa, o buraco é bem mais embaixo, viu? Segue bastante quente a batalha de narrativas, de um lado ligando Lula ao satanismo e de outro ligando Bolsonaro à maçonaria. Esse vídeo, inclusive, referendo sobre maçonaria, Karime, de Bolsonaro aí participando de uma reunião de uma loja maçônica, atingiu em cheio a campanha de Bolsonaro, tirando um pouco da confiança do público evangélico. Os marqueteiros tiveram que pedir ajuda de líderes evangélicos para reforçar o apoio a Bolsonaro e também de líderes maçônicos para negar que Bolsonaro é maçom. Estrago foi feito, né? Porém, a gente não pode ainda afirmar se os votos dos evangélicos descontentes migraram de fato para Lula, porque nesse segundo turno, como a gente já falou aqui, a batalha do antipetismo contra o antibolsonarismo e vice-versa, né? Está valendo agora o voto apaixonado, o voto ideológico, e convencer essas pessoas do contrário é muito difícil. Hoje, os advogados do PL ingressaram com uma ação no TSE pedindo para retirar do ar um vídeo publicado ao longo dessa semana pelos apoiadores de Lula, em que Bolsonaro afirmou durante uma entrevista a um site americano que teria praticado canibalismo durante um ritual indígena. Esse vídeo foi usado na campanha hoje de Lula na televisão e também nas redes sociais. Por isso que a equipe jurídica do PL vem trabalhando pela retirada. O TSE está analisando o caso, mas deve emitir uma decisão só na semana que vem. Até lá já viralizou mais ainda, né? Karime, Artemisa. Cadu, vamos falar agora sobre as críticas aí, a repercussão negativa sobre o bloqueio das verbas de educação. O ministro, inclusive, Vitor Godoy, ele acabou recuando, né? Suspendendo esse bloqueio de 2,5 bilhões de reais. Então, as instituições federais de ensino já podem comemorar? Não até segunda ordem, né, Artemisa? A gente sabe como é que isso funciona, ainda mais em campanha política e pós-campanha política, né? Porque é muito possível que esse corte possa acontecer depois das eleições. Hoje à tarde, o ministro da Educação, Vitor Godoy, usou as próprias redes sociais e não os meios de comunicação oficial do governo para dizer que o MEC resolveu que não vai mais fazer os cortes no orçamento da educação, previstos aí em quase 2,5 milhões de reais, como você disse, atingindo em cheio principalmente as universidades públicas, os institutos federais de educação, enfim. Vamos ouvir um trecho da fala do ministro Vitor Godoy. Tem uma música no fundo, mas é do vídeo publicado por ele, viu? Para vocês verem que ele não usou os meios de comunicação oficial, usou os meios dele para falar que voltou atrás. Vamos ouvir o que ele disse. O limite de empenho será liberado para as universidades federais, para os institutos federais e para a CAPES. Nós temos uma gama muito grande de instituições, então eu conversei com o ministro Guedes, ele foi sensível e nós vamos facilitar a vida de todo mundo. Eu já tinha dito que não haveria impacto para as universidades, para os institutos, porque nós trataríamos o caso a caso, e agora nós estamos fazendo uma liberação para todo mundo, para facilitar e para agilizar, né, a vida de todo mundo. Esse movimento está sendo feito pelo Ministério da Economia, mantendo-se a responsabilidade fiscal, que é um pilar do nosso governo, mas também mostrando essa sensibilidade, né, de a gente facilitar a vida do gestor, facilitar a vida do reitor. 18 horas.
Tá aí, então a gente acompanhou a fala do ministro da Educação, Vitor Godoy, a respeito desse bloqueio de verba das universidades e instituições de ensino federais. Cadu, então, é meio dúbio. Vai liberar um pouco, vai liberar tudo? Como é que, enfim, no fim das contas, o que vai acontecer? No fim das contas, não vai dar em nada, por enquanto, como eu falei, né, Karine? Não vai dar em nada enquanto estiver rolando campanha. Mas acabou que deu certo, né? A mobilização nacional feita pelos reitores, pelos professores, pelos estudantes de todo o Brasil, porque esse corte ia atingir em cheio aí os hospitais universitários, as maternidades, as áreas científicas, inclusive a própria manutenção das instituições, né? A gente falou, o programa 18 horas expôs aí, mostrou claramente aí a UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, que estava e ainda segue preocupada com o corte de recursos, né? E atingir em cheio, ia comprometer o pagamento de contas, imagino, para você. E a gente precisa reforçar a importância dessas instituições, a importância dos hospitais, das maternidades, o apoio que essas entidades dão com recursos federais da educação para a saúde. Todos nós, cidadãos que usamos o Sistema Único de Saúde, fazemos uso, vez ou outra, dos recursos que são destinados à educação para a saúde. Imagina o impacto que isso seria para o governo, Artemisa e Karime. Um protesto dos estudantes em meio à briga de segundo turno seria um baita tiro no pé, e aquela conversa de que não era um corte, sim um contingenciamento. Exato. Cadu, só para completar, né, aqui que a gente tratou sobre esse assunto aqui, para completar a sua informação, né, aqui no estado do Amazonas seriam quase 9 milhões de reais que deixariam de ser repassados, tanto para a Universidade Federal do Amazonas quanto para o Instituto Federal aqui do Amazonas. Imagina o impacto, 9 milhões de reais. Imagina. Seria um desastre, né? Seria um desastre. E o governo, quando a imprensa foi para cima, quando ela descobriu o caso e expôs, o ministro tentou ali tergiversar, né? Colocar uma conversa dizendo que não era cortes, contingenciamento, perdão. E aí disse, olha, a universidade que quiser, que tiver com problemas, vem aqui que a gente conversa. Conversa fiada, né? Acabou que não colou isso daí, e agora foi necessário voltar atrás, fazer mais esse desgaste na campanha e dizer que está tudo em ordem, que o limite de contingenciamento acabou. Então vamos seguir atentos e vigilantes, porque a briga não acabou. Artemisa e Karine. Desculpa, mas até que seja, né, até que finalize o segundo turno das eleições, né, Cadu? Até que finalize o segundo. Até lá, fortes emoções, né? Pronto. Bom, Cadu, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também anunciou que vai pautar a reforma administrativa. Cadu, votar um tema tão importante, será que vai dar certo? Karime, eu não duvido não, viu? Porque a ala de apoio ao governo se fortaleceu bastante na Câmara dos Deputados. E por isso, há chance sim de que a PEC 32, que é a proposta de emenda à Constituição de autoria do governo, que institui a reforma administrativa, pode passar, enfim, na Câmara dos Deputados nos próximos dias. O desafio agora do presidente da Câmara, Arthur Lira, é costurar um acordo para ter a maioria absoluta, que são 308 votos dos deputados em 2 turnos de votação. A gente sabe que a PEC, a nossa Constituição, está toda retalhada, né? Virou uma coxa de retalhos, mas esse processo costumeiramente é vencido. Mas é trabalhoso, ainda mais pós-eleições. Eis o desafio aí. Embora tenha agora uma maioria da direita e da direita conservadora, é possível que ganhe, mas é possível que não ganhe nesse ano. Pós-eleições não, mas ano que vem com certeza pode ir. Mas Arthur Lira quer colocar para já pós-eleição ou ainda durante o curso do segundo turno. Daí a desconfiança de uso político da colocação dessa pauta. A PEC 32, só explicando para você, Karime e Artemisa, prevê uma série de mudanças no serviço público que afeta aí principalmente os recém-concursados que passam a aderir a um programa de desempenho. Ou seja, se não se enquadrarem nas metas, o processo de desligamento ou de demissão vai ser bem mais fácil. E a PEC também permite
que servidores concursados sejam substituídos por funcionários seletistas ou temporários nos órgãos públicos, inclusive órgãos essenciais e órgãos de fiscalização. Entre outras mudanças aí, é um assunto muito polêmico nesse momento. Por isso que ainda não foi colocado em pauta até hoje, porque é uma discussão que ainda não foi finalizada. Então a gente vai ouvir a opinião do vice-presidente do Fórum de Carreiras de Estado, a FONACAT, o senhor Fábio Fayad, sobre essa situação, a possível colocação da reforma administrativa na pauta da Câmara dos Deputados. Os servidores públicos estão muito preocupados com a volta da PEC 32 porque ela não é uma reforma administrativa, ela é um desmonte do serviço público brasileiro, haja vista querer atacar a estabilidade e a manutenção com o Estado de funções essenciais. Infelizmente, disfarçada de reforma administrativa, a PEC 32 veio para destruir direitos dos servidores concursados, servidores de Estado, que estão trabalhando em defesa da sociedade para privilegiar contratos temporários, contratos de comissionamento por políticos e apadrinhados de políticos e formas de contratação desse tipo precário. Para o serviço público federal e para os serviços públicos estaduais e municipais, o importante é haver regras claras, sérias, dando segurança ao trabalho técnico e combatendo a ingerência política. A PEC 32 veio no sentido contrário, enfraquecendo o caráter técnico e ampliando as possibilidades de contratos precários com todo tipo de influência política. 18 horas. A gente acompanhou o posicionamento do vice-presidente do Fórum das Carreiras de Estado, Fábio Fayad, a respeito da reforma administrativa. Cadu, realmente é polêmico. Polêmico e para os servidores públicos é uma ameaça, né? Mas é uma queda de braço entre o governo federal, os servidores públicos e a classe empresarial que está ali na portabela pressionando pelo enxugamento da máquina pública. E os empresários entendem que para fazer uma reforma tributária é preciso antes fazer uma reforma administrativa, ou seja, para o governo poder saber o quanto precisa arrecadar, é preciso saber o quanto precisa gastar. Então a reforma administrativa está nesse âmbito aí, então a discussão vai ser muito ampla, porém abre caminho para a discussão para a reforma tributária. 2 desafios aí, reforma tributária, reforma administrativa, seguida da reforma tributária. Vamos acompanhar. Talvez tudo pode acontecer na Câmara dos Deputados atualmente, né? Então vamos aguardar. Volto com vocês, meninas. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Para você também. Tchau, tchau. Agora em Manaus, 6 horas e 23 minutos. Você segue sintonizado em 100,7 no programa 18 horas até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. O caso suspeito de poliomielite no Pará acendeu alerta para uma possível volta da doença. A Secretaria de Saúde do Pará segue investigando um caso suspeito num paciente de 3 anos, morador da cidade de Santo Antônio do Tauá, no nordeste do estado. O caso alerta para a importância da vacinação. A polio foi erradicada do Brasil em 1989. A vacina oral é extremamente importante para evitar que a doença volte a afetar as crianças de 1 a 4 anos. Karime, no Amazonas o índice de crianças imunizadas é baixo. A campanha de vacinação contra a poliomielite aqui no estado alcançou 58,8% de cobertura. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde era atingir pelo menos 95% do público-alvo da estratégia de imunização, que são crianças de 1 a 5 anos de idade, como explica a repórter Nathalie Moraes. Na tarde desta quinta-feira, viralizou nas redes sociais a divulgação de um possível caso de poliomielite no estado do Pará, em uma criança de 3 anos. Foi divulgado o caso de um menino de 3 anos, onde as fezes teriam o vírus que causa a poliomielite. O Ministério da Saúde, em nota, negou na manhã de hoje que o vírus esteja em circulação no país novamente. A pasta chegou a enviar uma equipe para investigar o caso de paralisia flácida aguda, que pode estar relacionado com a
uma vacinação inadequada. O caso suspeito é de um menino de 3 anos que não estava completamente vacinado contra a doença e que apresentou paralisia flácida aguda em Santo Antônio do Tauá, município do interior do Pará. Alguns dos sintomas da paralisia são fraqueza nas pernas, dificuldade motora, espasmos musculares e atrofia muscular. A meta da campanha nacional de vacinação do Ministério da Saúde contra a poliomielite é de pelo menos 95% da população infantil menor de 5 anos. Até esta sexta-feira, 62,50% das crianças entre 1 e menores de 5 anos foram imunizadas contra a poliomielite em todo o Brasil. Aqui no Amazonas, a situação é crítica, já que a campanha de vacinação contra a poliomielite alcançou apenas 58,8% da cobertura vacinal. A Prefeitura de Manaus lembra que a meta do Ministério da Saúde era imunizar 95% das crianças. A gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, a enfermeira Isabel Hernandes, afirma que a poliomielite é uma doença que deixa sequelas permanentes e que pode levar à morte. O vírus costuma manifestar as formas mais graves em crianças. Teve uma baixa adesão por parte dos pais e responsáveis de crianças de 1 a 4 anos. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde, elas precisaram fazer busca ativa casa a casa para que tivesse um retorno de vacinação dessas crianças. Além de vários sábados da saúde que foi estendido o horário em unidades durante o mês de agosto para ampliar essa vacinação. E mesmo assim não obtivemos resposta. A cobertura vacinal de 58,29% alcançada na campanha representa 82.268 doses aplicadas contra a polio em Manaus. Na zona rural, Manaus atingiu 100% do público-alvo, mas a realidade foi diferente aqui na zona urbana. Na zona leste, por exemplo, 69,42% das crianças receberam o imunizante, 60,54% na zona oeste, 51,92% na zona norte e 47,61% na zona sul de Manaus. Ressaltamos a importância do pai em levar essas crianças para vacinar, considerando que essa doença ou ela deixa sequela ou pode levar a óbito. O esquema vacinal contra a poliomielite deve ser iniciado aos 2 meses de idade, com a primeira dose. Aos 4 meses, deve ser tomada a segunda dose e aos 6 meses, a terceira. Os responsáveis também devem levar as crianças para tomar 2 doses de reforço, sendo uma aos 15 meses e outra aos 4 anos de idade, e sempre que houver campanha de vacinação. Os endereços e horários de funcionamento das 171 salas de vacinação da Censa estão disponíveis no site do órgão. Os usuários precisam levar documento oficial de identificação com foto e a caderneta de vacinação da criança. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, a polêmica sobre a instalação dos novos medidores de energia aqui no estado do Amazonas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora vamos conferir o tempo e temperatura para este final de semana. Com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Para sábado, segundo informações do Climatempo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 34% e 78%. Para o domingo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã também com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 34 graus. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu uma lei estadual que proibia a instalação de novos medidores de energia elétrica em todo o estado. A decisão é fruto de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Pois é, Karime, a instalação desses novos equipamentos já gerou muito debate, muita polêmica. Afinal, a reclamação da maioria dos consumidores é de que os novos medidores não permitem que eles possam ver o consumo com frequência, além de aumentar o valor da conta absurdamente. Hector Silva traz agora as repercussões em Manaus sobre essa decisão. Vamos acompanhar.
O STF julgou esta semana como inconstitucional a lei do Amazonas que proibia a instalação de novos medidores de energia elétrica no estado. A decisão é do ministro Luiz Roberto Barroso, que aceitou a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, apresentada pela ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Para declarar como inconstitucional, Luiz Roberto Barroso explicou na decisão que a lei estadual ou municipal que interfere na relação contratual estabelecida entre concessionária e a União configura a verdadeira invasão da competência privativa do ente federal. O autor da lei, Sinésio Campos, do PT, que também presidiu a CPI contra a empresa Amazonas Energia este ano, disse não achar justo a decisão por ter sido monocrática. Por conta disso, Sinésio pede que a votação do caso seja feita por todos os ministros. E sou autor da lei que proíbe a instalação de medidores aéreos, aqueles medidores da vergonha da Amazonas Energia, que estavam inclusive causando danos e prejuízo à população. Essa lei, que foi aprovada na Assembleia Legislativa, foi referendada pelo Governo do Estado, pela Procuradoria do Estado e, sobretudo, não teve guarida por parte da Amazonas Energia no Tribunal de Justiça da Amazônia. Porém, ela não cansa de tentar instalar esses medidores. Recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que deu agora, de forma unilateral, uma liminar para que essa empresa voltasse a instalar. Quero dizer que vou continuar na luta contra essa empresa que não se cansa de respeitar o povo. E tenho certeza que agora a justiça vai ser feita onde a Assembleia Legislativa já recorreu junto ao Supremo Tribunal Federal para que o Pleno do Supremo possa negar a continuação da instalação de medidores aéreos. Continuo em alerta na defesa do povo contra a Amazonas Energia. A lei em questão, em seu artigo 1º, proíbe que as concessionárias e permissionárias do serviço de fornecimento de energia elétrica e água realizem a instalação de medidores do SMC, o Sistema de Medição Centralizada ou Sistema Remoto Similar. Sistema esse que o deputado Sinésio Campos chama de medidores aéreos. Esse ano, a Amazonas Energia chegou a instalar os novos medidores em alguns bairros, porém, populares passaram a agir com veemência contra os funcionários durante as instalações dos medidores. Em alguns bairros, como Alvorada, em Manaus, técnicos de instalação dos medidores chegaram a ser impedidos por moradores de instalarem os medidores. Questionados sobre a retomada das instalações dos novos medidores, a gerente de comunicação da Amazonas Energia, Gabriele Stocco, informou que a empresa está avaliando a retomada da instalação dos novos medidores. De acordo com a decisão obtida pela Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, ABRAD, a Amazonas Energia informa que está avaliando o planejamento para a retomada das atividades, com foco nas ações de comunicação e de conscientização da sociedade sobre a segurança e a confiabilidade do sistema SMC, que foi evidenciada pela decisão dada pelo STF. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas enviou nota para a imprensa afirmando que a instalação dos novos medidores de energia elétrica permanecem proibidas. Bom, nesta sexta-feira, uma liminar concedida pelo desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior, atendendo a pedido da Defensoria Pública do Estado, proibiu novamente a instalação dos novos equipamentos. Ou seja, mesmo com a declaração de inconstitucionalidade da lei estadual, a instalação continua proibida. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no programa 18 horas, Justiça do Amazonas determina que o governo do estado destrave as promoções de escrivães e investigadores da Polícia Civil. É o nosso assunto em instantes. 18 horas.
Agora, 6h35, vamos falar sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com a Artemisa Gadelha. Artemisa, nesta tarde, vamos lá, vamos começar falando sobre a Câmara Municipal de Manaus? Vamos começar falando sobre o segundo turno, né, das eleições. Como é que estamos de segundo turno? A gente conversou com o nosso correspondente, o Carlos Eduardo Matos, a respeito do segundo turno das eleições presidenciais. Agora vamos saber como é que segue o segundo turno das eleições aqui para governo do estado do Amazonas. Será que teve surpresa ou não em relação ao Amazonino Mendes? Será que ele deve seguir o posicionamento do partido, Karine? Essas perguntas que todo mundo está fazendo. Inclusive, essa semana nós comentamos aqui que possivelmente a Amazonino fecharia, então, provavelmente uma aliança com o candidato Eduardo Braga, do MDB. Mas Amazonino deve seguir aí o direcionamento do partido Cidadania, viu? Falando antes de presidente. Antes de falar sobre isso, eu gostaria, inclusive, de voltar na linha do tempo. Em 2018, Amazonino, quando ele foi candidato ao governo do Amazonas, ele declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro, na época era candidato na ocasião, enfim. E aí, no período agora pré-eleitoral, durante o lançamento, inclusive, da filiação dele ao Cidadania, ele deixou em aberto esse apoio, disse que deixaria livre a decisão da população quanto à escolha para presidente. Só que o Cidadania lançou no primeiro turno a Simone Tebet e acabou deixando aí os filiados à vontade para declararem o apoio. Mas as coisas mudam, né, Karime? As coisas mudaram e no segundo turno o Cidadania vai apoiar agora o candidato Lula para presidente do Brasil. E ontem, como eu disse, inclusive a Amanda, eu estava participando, né, dessa reunião. Teve uma reunião com a direção do partido e hoje a Amazonino Mendes declarou que vai seguir a orientação do diretório do Cidadania. Ou seja, a Amazonino, então, vai apoiar para presidente o candidato Lula. Ainda não saiu nada oficialmente nas páginas dele, enfim. Inclusive eu estava aguardando algo, mas já se comenta nos bastidores que sim, que ele deve seguir então o direcionamento do Partido Cidadania e vai apoiar o candidato Lula. Em relação ao governo do estado, enfim, Amazonino vai se posicionar igual como ele se posicionou no primeiro turno, né, em relação ao presidente, em que ele deixava em aberto para a população decidir, tomar a decisão de qual candidato apoiar. E agora Amazonino se mantém neutro e deixa em aberto para que a população possa decidir qual candidato, então, apoiar. E sobre o segundo turno, que você havia perguntado no início, Karime, o que a gente pode esperar, né, desse segundo turno? O que esperar dos dois candidatos ao governo do Amazonas? Temos o Wilson Lima, atual governador, né? Wilson Lima, do União Brasil, e Eduardo Braga, do MDB. Bom, como eu já disse, Braga tem muito mais a percorrer aí, já que o Wilson Lima ficou em primeiro lugar com 42,80% dos votos válidos e Eduardo tem apenas a metade, ele ficou com 21%. Nós tivemos no primeiro turno uma grande abstenção, 500.000 pessoas deixaram de votar, 500 mil aí, né? Então, como o segundo turno é uma nova eleição, pelo menos todo mundo diz isso, ambos têm chance de ganhar. Então não está nada certo. O Wilson Lima, ele é o governador, atual governador, ele tem isso a favor dele, né? Ele tem a máquina do governo, a Prefeitura de Manaus, o prefeito Davi Almeida apoiando, o apoio também da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, da maioria, né, da Casa, enfim, da Câmara Municipal de Manaus, as principais prefeituras, e ele continua fechando novas alianças. E para completar, ele tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Já Eduardo, ele tem o apoio de Lula, que inclusive o candidato Lula ganhou aqui no Amazonas no primeiro turno. Tem o apoio também do senador Omar Aziz, reeleito, né, ao Senado, enfim, ao Senado da República. E o senador
né, ganhou também, inclusive, do candidato que era apoiado pelo presidente Bolsonaro, então o Coronel Menezes. Então tem uma grande força aí também no interior do Amazonas, já que o interior é Lula. Mas é preciso, o candidato precisa correr bastante, Karime, para tentar reverter a grande rejeição que ele tem aqui na capital amazonense. Inclusive, eu conversei com a advogada Denise Coelho, ela que é especialista em direito eleitoral, sobre o segundo turno das eleições no Amazonas. Vamos acompanhar, então, a análise dela? Nessa primeira semana a gente vem acompanhando muitas reuniões, uma maior aliança entre os candidatos, justamente também aos que foram candidatos ao governo do estado do Amazonas, aqueles que conseguiram atingir as vagas ao legislativo e também aqueles que não conseguiram atingir vagas ao legislativo, mas que já anunciaram os seus apoios aos então candidatos ao governo do estado do Amazonas. Eu acredito que a grande preocupação então a esses candidatos vai ser tentar conquistar o voto daqueles que não foram votar no dia 2 de outubro ou que se abstiveram, porque nós tivemos 20% de eleitores que não compareceram ou anularam os seus votos. E é justamente buscando esses votos que os candidatos ao governo do estado do Amazonas vão pensar em trabalhar nesse segundo turno. Essas alianças formadas, elas acontecem de forma mais natural porque já desvinculam aqueles candidatos que já estão eleitos e os que não foram eleitos também, ampliando dessa maneira a aliança e a força em relação aos candidatos que estão a disputar o segundo turno do governo do estado do Amazonas. Amanhã inicia o primeiro programa, rádio, televisão, e a gente vai poder acompanhar qual vai ser o objetivo, como é que vai se delinear esse segundo turno. Menos de 30 dias para que os amazonenses possam escolher quem vai governar nos próximos 4 anos. 18 horas. Acompanhamos então a advogada Denise Coelho, ela que fez o comentário aí sobre esse segundo turno, inclusive como vai ser esse direcionamento, quais as propostas dos candidatos ao governo do estado do Amazonas a partir deste sábado. Bom, chegou agora a nota então do ex-governador do estado do Amazonas, Amazonino Mendes. Inclusive estou até com o celular aqui da Karime, não chegou para mim, mas chegou para ela. Amazonino então anunciou que ficará neutro, como eu havia dito, neutro na disputa entre o Wilson Lima e Braga. E ele deixou a seguinte mensagem, entre aspas: o povo deu o recado nas urnas e eu, como democrata, aceito o resultado. Fecha aspas, Amazonino Mendes. E agora, Karime, volto com você. Vamos falar da gestão do presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis, que termina esse ano. Pelo regimento da Câmara, Artemisa, Davi não pode se candidatar à reeleição, não é isso mesmo? Mas surgiram suposições de que Davi pretende mudar o regimento para permanecer no cargo de presidente. Artemisa, pode isso ou não pode? Exatamente, Karime. Ainda não sabemos se pode ou se não pode. Inclusive, isso aí são suposições, viu? Já que estão sendo comentadas essas suposições nas redes sociais e pelo vereador de oposição, inclusive, a Davi Reis, o vereador Rodrigo Guedes, do Partido Republicanos. O regimento interno da Câmara Municipal de Manaus não permite reeleição na mesma gestão, ou seja, após 2 anos ocorrem novas eleições. Quando a presidência é eleita em uma gestão para outra, ou seja, os 2 últimos anos da gestão e os 2 da próxima, aí sim, ele pode concorrer novamente à presidência da Câmara Municipal. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, o próximo presidente da Câmara, que vai ser eleito para os próximos 2 anos, então ele pode ficar 2 anos como presidente da Câmara Municipal. Aí nós temos eleições municipais. Se ele for eleito novamente vereador, se ele se candidatar novamente à presidência e ganhar, então ele pode ficar mais 2 anos no cargo, mas sempre de uma gestão para outra. Então, o vereador Davi Reis é o atual presidente, ele não pode concorrer para uma nova gestão da casa agora.
Câmara. Só que após ele perder a cadeira na Câmara Federal, ele que era candidato, né, a deputado federal pelo Partido Avante, então ele tem articulado aí nos bastidores com os vereadores que apoiam ele, enfim, a possibilidade de mudança no regimento da casa, para que ele possa dar prosseguimento à gestão por mais 2 anos. O vereador Rodrigo Guedes comentou o assunto. Vamos ouvi-lo. Mas é óbvio que eu não apoiarei essa mudança, nem se fosse outro presidente eu não apoiaria, muito menos o Davi Reis. Eu vou me colocar contra tanto a mudança no regimento interno, porque a gente não pode ficar mudando o regimento interno da Câmara Municipal de Manaus para satisfazer vontade de ninguém, e obviamente que nunca apoiaria a reeleição para presidente do Davi Reis, que foi o mandato, a gestão com mais escândalos da história da Câmara Municipal de Manaus, e lutei contra todos eles, combati todos eles e votei contra as proposições que foram ruins para a população, e não tem como apoiar a continuidade dessa gestão tão escandalosa. 18 horas. Ouvimos então o vereador Rodrigo Guedes sobre essa questão da mudança do regimento. São suposições ainda, nós não estamos afirmando nada. Eu já estou, inclusive, em contato com o Ministério Público e também com o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. Nós vamos retornar com esse assunto na segunda-feira, Karim, para saber se existe realmente essa possibilidade do presidente mudar o regimento. Como é que seria essa votação e por quantos votos ele precisa para mudar o regimento da Câmara Municipal de Manaus e continuar por mais 2 anos no poder na presidência, Karim. Obrigada, Artemisa, pelas informações. Agora em Manaus, 6h46. Você está ouvindo 18 horas. E a Justiça do Amazonas determina que o governo do estado destrave as promoções de escrivães e investigadores da Polícia Civil. Hector Silva explica melhor esse assunto pra gente. Ou cumpre ou bloqueia. Essas foram as palavras do juiz Rony Frank Stone, de forma resumida, proferida em decisão que julgava o pedido feito pelo Simpol, o Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas, para que o governo do Amazonas promova os policiais civis do processo de promoções relativos ao ano de 2016. Governo do Amazonas e policiais civis travam uma briga há algum tempo, porque o governo do Amazonas não tem cumprido leis. Policiais civis pedem direitos trabalhistas e o governo do Amazonas não tem pago. O juiz, nessa decisão, obriga o governo a emitir um decreto desbloqueando essas promoções. Caso não seja cumprida a decisão em 24 horas, 2 milhões de reais dos cofres públicos serão bloqueados. Jaime Lopes, presidente do Simpol, explica como funcionou a ação ingressada pelo sindicato e como acontecerá o processo diante dessa decisão. Se o Estado não publicar o decreto de promoção após a ciência, no prazo de 48 horas, serão bloqueados 2 milhões das contas do Estado. Essa contagem, ela se dá a partir do momento em que o ente estatal ele tem a ciência. Nós tivemos hoje, na vara, hoje mesmo foi emitido o mandado de intimação ao Estado por intermédio da PGE, que é o ente jurídico que representa o Estado. Fui à central de mandados, caso de plantão, em regra, eles só recebem aí, os oficiais de justiça só recebem os mandados a partir das 14, e daí, ao que tudo indica, pelo compromisso que foi firmado conosco, esse mandado ele será cumprido hoje ainda. O vice-presidente do Simpol, Renato Bessa, quer acreditar que o governo do Amazonas irá cumprir a decisão. Porém, pelo histórico de gestão do calote, Bessa está preocupado. Ele não tem cumprido, Não sei se cumprirá esta última, Pelo que vejo, ele está fazendo aí um cabo de guerra com a justiça, A justiça já determinou que ele cumpra e ele tem achado por bem não cumprir. Vamos aguardar para ver, Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos conferir agora o tempo e a temperatura para esta noite e madrugada com você, Karim Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 35 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 34% e 79%. Mix. Sextou e a nossa agenda cultural está recheada de opções para você curtir o fim de semana com toda a família. Com show de samba, teatro, programação infantil e Halloween. Vamos às dicas com a repórter Nathalie Moraes. O Festival de Teatro da Amazônia 2022 tem programação com espetáculo em todo o país. Com entrada gratuita, o festival acontece em diversos teatros de Manaus e também promove ações nas ruas da cidade. Nesta sexta-feira tem Se Eu Fosse um Rato no Teatro Gebes Medeiros, A Corda e o Acordo no Largo São Sebastião às 6h30 da noite e Dê Sossego no Teatro da Instalação às 8 da noite. A festa de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil em Manaus, vai retomar a tradicional procissão após 2 anos de suspensão por conta da pandemia de Covid-19. Nesta sexta-feira, tem novena a partir das 7 da noite no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, situada na Zona Sul de Manaus, e após a celebração, tem arraial. Já no sábado, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia recebe a atividade Descobrindo a Amazônia, com experiências multissensoriais, simulando uma vivência na floresta amazônica aos visitantes, a partir das 9 da manhã. A entrada é gratuita. Também terá o espetáculo Osíris, o Rei dos Mortos. Nesse sábado acontece o Samba Manaus. O evento é realizado pela Fábrica de Eventos e reunirá 8 atrações nacionais. Ainda há ingressos sendo vendidos. A festa voltada aos amantes do samba acontece neste sábado no Sambódromo. Entre as atrações confirmadas estão Grupo Pichote, Turma do Pagode, Harmonia do Samba, Dilcinho, Belo, Tiaguinho, Sorriso Maroto e o Grupo Menos é Mais. O restaurante Café no Bully Lounge, em Manaus, preparou um evento em comemoração ao Dia do Nordestino. A programação será realizada neste sábado a partir das 7 da noite e conta com show de humor e apresentações musicais. O DJ Raidi Rebelo e Fernando Araújo comandam a Flash Disco Halloween neste sábado no pavilhão do Estúdio 5 na Zona Sul de Manaus. O evento tem início às 10 da noite e os ingressos ainda estão sendo vendidos. O Sumaúma Park Shopping realiza uma programação gratuita para a criançada em Manaus neste domingo, de 5 da tarde às 7 da noite. O grupo de teatro Saltibancos apresenta a Família Encantada. Além de teatro, o encontro tem brincadeiras, músicas e interação com a garotada. Ainda no domingo, o Largo de São Sebastião recebe a partir das 5 da tarde a trupe de animação de Menino Manaus. Em seguida, o show Grupo Amazônidas. A programação faz parte do circuito Mais Cultura. Encerrando a nossa agenda cultural, o Teatro da Instalação, ainda no domingo às 7 da noite, recebe o espetáculo de teatro infantil O Mundo Mágico de A Bela e a Fera. A companhia de teatro Metamorfose faz o show. A programação é gratuita e também faz parte do circuito Mais Cultura. Eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E aproveitando as dicas da repórter Nathalie Moraes, eu tenho mais uma dica também. A escritora Milena de Castro vai lançar nos próximos dias o livro dela para o público amazonense na 37ª Feira de Livros do Sesc. A escritora, inclusive, lançou o livro dela na maior feira de livros da América Latina, a Bienal de São Paulo. O livro do Milagre, Você é Capaz. E agora chega então ao público amazonense. A obra bilíngue será lançada no espaço do Café Literário da Feira de Livro do Sesc Amazonas, no dia 12 de outubro, às 9h30 da manhã, no Centro de Convenções Vasco Vasques, que fica ali na Avenida Constantino Neri, bairro Flores, ao lado da Arena da Amazônia, zona centro-sul da capital amazonense. Karine. Uma outra dica também acontece neste domingo, dia 9, na Lopiano Pizzaria, a partir das 5 da tarde, a abertura da Semana da Criança. A programação conta com o lançamento do livro Gotas para Sonhar, da escritora Joyce Desideri Tino, e a apresentação especial dos palhaços Birutas. Então, a partir das 5 da tarde, na Lopiano Pizza. Agora em Manaus, 6h54. 18 horas. Economia.
E vamos aos indicadores econômicos desta sexta-feira. O dólar fechou em alta de mais 0,05%, cotado a R$ 5,21. O euro fechou em baixa de 0,53%, cotado a R$ 5,07. O Bitcoin fechou em baixa de 2,7%, aos R$ 102.229. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em baixa de 1,01% e encerrou o dia aos 116.375 pontos. O Polo Industrial de Manaus faturou 96,66 bilhões de reais entre janeiro e julho deste ano. As informações foram divulgadas hoje pela Soframa e revelam que o resultado representa aumento de 9,97% na comparação com o mesmo período do ano passado. E o segmento com maior destaque foi de bens de informática do polo eletroeletrônico, com crescimento de 28,16% nos 7 primeiros meses do ano. Outros destaques foram o polo de 2 rodas, com aumento de 29,15%, e termoplástico, registrando crescimento de 14,21%. E faltando um pouco mais de 2 meses para o fim de ano, a expectativa é de geração de empregos. Empresários do comércio e do setor de serviços se preparam para iniciar as contratações. E essas contratações, Artemisa, devem reforçar as operações de venda para as festas de fim de ano. A Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas estima que sejam abertas 95 mil novas vagas de emprego em todo o Brasil. O repórter Rodrigo Soares traz as informações. Uma pesquisa feita pela CNDL, Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, aponta que há menos de 3 meses das festas de fim de ano, empresários do comércio e do setor de serviços estão se preparando para iniciar as contratações que vão reforçar as operações no fim de 2022. A CNDL projeta com isso que cerca de 95 mil vagas sejam abertas nos próximos meses em todo o país. O volume tem 11 mil postos a menos do que a estimativa do ano passado, quando 105.723 vagas eram esperadas para o período em meio à retomada econômica. A expectativa da Associação Brasileira do Trabalho Temporário é de que a maioria destes empregos sejam temporários. O presidente da associação, Marcos de Abreu, destaca que o trabalho temporário pode ser uma porta de entrada para o emprego duradouro. Para isso, aquele que conquistar a vaga deve observar bem como os trabalhadores efetivos podem ser produtivos para a loja em que ele conseguiu a vaga. Para isso, ele deve inventar o trabalhador efetivo, acatando as suas orientações, pois ele trabalha ao lado do efetivo da empresa contratante. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender à necessidade de substituição temporária de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. O emprego temporário está previsto em lei e tem o prazo normal do contrato de 180 dias, consecutivos ou não, sendo possível ser prorrogado por mais 90 dias, consecutivos ou não. A empresa contratante é responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços e também pelo recolhimento das contribuições previdenciárias. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A campanha no rádio e na TV dos candidatos ao governo do Amazonas começa neste sábado. Wilson Lima e Eduardo Braga disputam o segundo turno e definitivo turno da eleição. Ambos terão o mesmo tempo para expor seus programas e projetos. Que as ideias sejam expostas com bastante clareza para os eleitores decidirem. Que os eleitores, que são o elo principal da eleição, sejam bastante respeitados ao longo da campanha. Que os debates possam esclarecer o que cada candidatura pretende para o futuro do Amazonas, para a vida do povo. Povo que merece um futuro de muitas oportunidades de trabalho e progresso social e econômico.
18 horas. Faltando alguns segundinhos para as 7 da noite, a gente se despede agradecendo a sua audiência. Artemisa, boa noite. Boa noite, Karime. Obrigada por essa semana, obrigada por essa sexta-feira. Sextou. Obrigada para você também, quase não sai. Para você também que acompanhou a gente até agora, às 7 horas da noite. Valeu, galera. Um beijo. Até segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu 18 horas.